Você já assistiu um filme chamado Óleo de Lorenzo? Se você não assistiu, assista, porque é um filme muito legal. Faz a gente pensar sobre o método científico e conta a história do garoto Lorenzo, que tinha uma doença chamada adenoleucodistrofia ou doença de Lorenzo, que é uma doença que se caracteriza por alguns distúrbios neurológicos e é causado pela deficiência de uma enzima em uma organela chamada peroxissomo, que é a organela que a gente vai estudar hoje. Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade em nosso estudo sobre a célula e hoje a gente vai falar sobre os peroxissomos, como eu já falei antes, né? Os peroxissomos, eles são organelas pequenas das nossas células que têm um papel muito importante para a neutralização e oxidação de produtos tóxicos que tem nas nossas células. Essa organela, apesar dessa importância que ela tem, ela é um pouco, digamos assim, negligenciada pelos livros didáticos, pelo menos, né, pelos livros didáticos que eu conheço, não conheço todos, mas grande parte deles não trazem essa organela, mas vocês vão ver que ela tem uma importância muito grande para nós, para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Mas como sempre, vamos ver melhor aqui no slide. Então, a gente tem aqui a representação de uma célula eucariótica, onde a gente vê aqui apontado pelas setas os peroxissomos, que são essas organelas pequenas com membranas únicas. Ah, professora, como assim membranas únicas, né? É porque os peroxissomos, gente, diferente dos cloroplastos, das mitocôndrias que a gente já estudou, que tem aquela membrana interna e a membrana externa, os peroxissomos só têm uma membrana, uma única membrana, tá? E dentro dessas membranas eles contêm enzimas que vão então fazer a quebra de substâncias tóxicas que são produtos inevitáveis do metabolismo celular. Então, por exemplo, quando a gente vai, né, dentro das nossas células ali, vai acontecer a quebra, por exemplo, de ácidos nucleicos, vão resultar dessa quebra produtos tóxicos que têm que ser neutralizados pela célula e quem faz esse serviço são os peroxissomos. Então, se eu pudesse fazer uma analogia, esses peroxissomos, eles seriam como faxineiras das células, porque eles vão recolhendo tudo que não serve, tudo que não leva a célula para frente, vão recolhendo e neutralizando esses produtos. E isso é feito principalmente pela oxidação, primeiro pela oxidação e depois pela neutralização dessas substâncias, tá? Quem faz esse serviço são duas enzimas chamadas oxidase e catalase. Mas vamos ver com calma isso aqui. Então, digamos que aqui tenha um produto tóxico qualquer representado por esse R aqui, ok? Então, o que o peroxissomo vai fazer? O que vai acontecer dentro do peroxissomo? Ele vai transferir esse hidrogênio para esse oxigênio aqui. Ele vai, então, transferir moléculas de hidrogênio para moléculas de oxigênio. E quem vai fazer esse serviço é a oxidase. Então, a oxidase vem para catalisar essa reação e o hidrogênio é transferido lá para o oxigênio, formando o peróxido de hidrogênio. Esse aqui, então, é o processo de oxidação. Só que o peróxido de hidrogênio ele é uma molécula tóxica e mutagênica, pode conduzir as células à mutação. Então, vai vir uma outra enzima chamada de catalase para neutralizar esse peróxido de hidrogênio. Então, vamos colocar esse peróxido de hidrogênio aqui, ó. Vai vir então a catalase que vai catalisar. Olha só, a catalase catalisa um processo de decomposição desse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, que são duas substâncias inócuas, duas substâncias inofensivas para a célula. Então, a gente tem principalmente essas duas enzimas nos peroxissomos, a oxidase e a catalase, fazendo então a oxidação e a neutralização desses produtos. Então, essas duas enzimas elas estão sempre presentes nos peroxissomos, só que dependendo, né, de qual órgão, de qual região do corpo que a gente está falando, a gente nem sempre vai ter os mesmos conjuntos enzimáticos nesses peroxissomos. Dependendo do papel que aquele órgão, aquela região do corpo exerça, a gente pode ter então diferentes tipos de enzimas nesses peroxissomos.
Por exemplo, a gente tem lá no nosso fígado e nos nossos rins grandes peroxissomos que têm enzimas que vão ser responsáveis pela destruição do álcool. Além do retículo endoplasmático liso, que a gente já conversou sobre ele, que ele participa na neutralização dessas substâncias tóxicas, os peroxissomos também têm enzimas que vão participar nessa destruição do álcool, que é ingerido por nós seres humanos. Além disso, os peroxissomos eles também participam da metabolização do ácido úrico, que é um produto de excreção, é um produto que é gerado quando a gente metaboliza, quando a gente quebra algumas substâncias lá nas nossas células. Então, os peroxissomos participam da metabolização desse ácido úrico, desse produto de excreção, e também participam da oxidação de ácidos graxos, que são lipídios. E por falar em ácidos graxos, vamos voltar lá para o filme que a gente falou no início, que foi o Óleo de Lorenzo, que conta a história de um garoto que tem essa condição, essa doença genética, que é a adrenoleucodistrofia ou doença de Lorenzo. Essa doença, gente, ela é ocasionada por uma mutação no cromossomo X. É uma doença relacionada ao sexo e causa, então, disfunções neurológicas porque ocorre acúmulo de ácidos graxos saturados de cadeia muito longa nos tecidos. E isso acontece porque os peroxissomos da pessoa têm a deficiência de uma enzima e não conseguem metabolizar, não conseguem oxidar esses ácidos graxos saturados de cadeia muito longa. Então, com o acúmulo no tecido, nos tecidos desse ácido graxo, leva a disfunções neurológicas, a pessoa para de conseguir se alimentar, ela não consegue mais andar, e isso leva à morte do indivíduo muito cedo. Geralmente são indivíduos que morrem muito novos, muito cedo na vida. E ainda falando de ácidos graxos, de lipídios, as células vegetais, elas têm peroxissomos especializados, chamados de glioxissomos, que estão presentes em tecidos de armazenamento de lipídios, geralmente de sementes de plantas. E aí, o que esses glioxissomos eles vão fazer? Eles têm enzimas especializadas que vão transformar os ácidos graxos em açúcar. E isso é muito importante, principalmente para aquelas plantas jovens, as plantinhas lá que a gente chama de plântulas emergentes, né? As plantinhas jovens, porque elas vão usar esse açúcar transformado pelo peroxissomo como fonte de energia e carbono até que ela consiga fazer fotossíntese, até que ela tenha folhas para fazer fotossíntese e se virar ali sozinha. Mas enquanto ela não consegue, geralmente ela tem esses glioxissomos nas suas sementes, nos tecidos acumuladores de lipídios das suas sementes, para transformar esses ácidos graxos em açúcares e conseguir se manter até aí ela ter as suas folhas para fazer fotossíntese. Mas aí talvez vocês podem estar se perguntando aí, professora, então quer dizer que lisossomo e peroxissomo é a mesma coisa? Lá vem vocês achando que a comida é sopa, vindo de colher achando que a comida é sopa. Gente, olha só, lisossomos e peroxissomos, eles diferem-se bioquimicamente, ok? Professora, o que você quer dizer com isso, né? Diferem-se bioquimicamente. Eles têm um conteúdo enzimático diferente. Pensem assim, lisossomos são responsáveis por digestão celular, enquanto que peroxissomos são responsáveis por oxidação de moléculas potencialmente tóxicas para as células. Pensem nos peroxissomos como faxineiras das células. Eles cortam, eles neutralizam toda substância que não vai levar a célula para frente, não vai levar a célula para lugar nenhum, tá? Além disso, os peroxissomos, ao contrário dos lisossomos, eles não se originam do complexo de Golgi. Lembra lá? Os lisossomos, eles se originam do complexo de Golgi. Se você ainda não assistiu essa aula de lisossomos, volte lá e assista para melhor entendimento disso aqui. Os peroxissomos, então, para crescer e para aumentar a sua quantidade nas células, eles vão absorver proteínas e lipídios diretamente no citoplasma, vão aumentando de tamanho até que eles consigam se dividir. Então, aqueles lipídios, aquelas proteínas que são produzidos pelo retículo endoplasmático e que estão ali no citoplasma, eles vão absorver diretamente do citoplasma até que eles tenham um tamanho considerável e aí eles vão
se dividir. É assim que os peroxissomos crescem, ok? E agora, para terminar, como sempre, vamos fazer um exercício. E é uma questão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que caiu em 2019. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é a de certas substâncias orgânicas nas células em especial. Nessa reação, surge um subproduto muito tóxico para a célula, a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, a. Então vamos lá, gente. Quando a gente vê uma questão assim de preencher lacuna, eu aconselho a vocês que olhem as alternativas primeiro, para ver se vocês conseguem identificar alguma coisa aqui, ó. Então vejam só, os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é a. Então, os peroxissomos, eles fazem fluoretação? Não, não é isso que eles fazem. Eles fazem substituição? Até que poderia ser se tivesse um contexto aqui, mas não é isso que ele está dizendo. Então, também não é. Acetilação? Também não é. Oxidação? Pode ser. E redução? Não é, tá? Então, olha só nessa primeira aqui já ficamos com a letra D. Mas vamos ver direitinho aqui, ó. Então, os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja função principal é a. Então, aqui vai ser oxidação. Poderia ser neutralização aqui também, né? Também serviria. Mas como a gente já viu aqui, as opções seria oxidação de certas substâncias orgânicas nas células, em especial, ele está falando aqui de ácidos graxos. A gente viu que os peroxissomos, eles podem fazer a oxidação de várias substâncias, mas aqui ele trouxe para nós os ácidos graxos. Então, né, como a gente já sabe que os peroxissomos fazem essa oxidação de ácido graxo, inclusive eu dei o exemplo para vocês lá do filme, aqui então vai ser ácidos graxos. Nessa reação, surge um subproduto muito tóxico para a célula, a água oxigenada, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, a. Quem é que faz mesmo, então, a neutralização, a degradação em água e oxigênio desse peróxido de hidrogênio? A catalase, que a gente viu lá que tem a oxidase, né, e a catalase. Mas quem vai fazer esse papel aqui é a catalase. Catalase, muito bem. A letra está uma beleza, mas dá para entender, né? Então, ficamos com a letra D de dinoflagelados. Então é isso, minha gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Dúvidas, sugestões, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Até mais, até a próxima!